Olá, turma! Vamos iniciar mais uma aula de Sociologia. Hoje, nós iremos fazer a correção da atividade 5. A atividade 5, ela trata sobre aquele capítulo que eu intitulei As diversas faces do poder, relacionado à obra, ao pensamento do filósofo, que também contribui bastante para os conhecimentos sociológicos, Michel Foucault. Esse capítulo ele é continuidade, ele é um desdobramento daquele capítulo sobre controle social. Vamos lá iniciar a correção. A primeira questão diz o seguinte: a lei não nasce da natureza, ou seja, a lei não é uma coisa natural, ela foi socialmente construída, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas, que têm sua data e seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo. Esse é um trecho da obra de Foucault, intitulado Aula de 14 de janeiro de 1976. Então, no meio de uma aula, ele falou sobre essa origem das leis. A questão diz o seguinte: o filósofo Michel Foucault, no século XX, inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas ele está perguntando qual é o papel da lei na sociedade moderna. Vamos aos itens. Item A: combater ações violentas na guerra entre as nações. Gente, na questão ele está dizendo justamente que a lei nasce dessas situações de conflito, dessas situações de guerra. Então, a lei não é necessariamente para combater a guerra. Item B: coagir e servir para refrear a agressividade humana. Coagir é proibir, tá? Coagir é fazer com que alguma coisa pare de acontecer. No caso, coagir para refrear, Então, esse item está dizendo que a lei ela foi criada para controlar a agressividade humana. Também não é isso que está dizendo, Ela nasce desses momentos de tensão. Item C: criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre os indivíduos de uma mesma nação. Também não falo sobre isso. Mais uma vez, a lei nasce daí, desses conflitos. Item D: estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos. A lei não serve só para isso, tá? O que são essas ações bélicas? Ações de guerra. A lei ela não vai servir só para estabelecer esses princípios éticos, tá? A lei, ela nasce, e aí o item E vai dizer, organizar as relações de poder na sociedade entre os estados. Então, a lei ela serve para organizar essas relações de poder. E não para combater a guerra, para combater os conflitos. A lei nasce a partir daí. A partir desses conflitos é que existe a necessidade da lei, certo? Então, a lei nasce, a lei surge para organizar esses conflitos, organizar essas relações conflituosas. Segunda questão. William James, então, o gabarito da primeira é de escola. William James Herschel, coletor do governo inglês, iniciou na Índia seus estudos sobre as impressões digitais. Ao tomar as impressões digitais dos nativos nos contratos que firmavam com o governo. Essas impressões serviam de assinatura. Aplicou-as, então, o registro de falecimentos e usou esse processo nas prisões inglesas, na Índia, para reconhecimento dos fugitivos. Henry Faulds, outro inglês, médico de um hospital em Tóquio, contribuiu para o estudo da datiloscopia. Datiloscopia é o estudo das impressões digitais, tá? Examinando impressões digitais em peças de cerâmica pré-histórica japonesa. Previu a possibilidade de se descobrir um criminoso pela identificação nas linhas papilares e preconizou uma técnica para a tomada de impressões digitais, utilizando-se de uma placa de estânio e de tinta de imprensa. Esse texto foi retirado da internet e foi feita algumas adaptações nele.
Que tipo de relação orientava os esforços que levaram à descoberta das impressões digitais pelos ingleses e, posteriormente, à sua utilização dos países asiáticos? Item A. Da fraternidade, já que ambos visavam os mesmos fins, ou seja, autenticar contratos. Gente, aqui não está refletindo nenhuma questão de fraternidade, né? O William James, ele tinha interesses lá na Índia, ele começou a estudar essas impressões digitais, né? Observando os contratos, mas depois ele começou a verificar, né, a identidade das pessoas, saber quem já tinha falecido, quem estava preso. Então ele começou a usar o território da Índia como meio que um campo para fazer as experiências dele em relação ao uso da digital, da colheita digital. Então não foi uma ideia de fraternidade, certo? E lá em Tóquio, eles já tinham outros interesses, era também aprofundar, né, esses conhecimentos, mas eles começaram, descobrir os criminosos pela identificação das linhas papilares. Então, eles já tinham um interesse mais investigativo e ele se utilizava da medicina, né, porque ele era médico. Então, não tem essa ideia de fraternidade, não. O item B, de dominação, já que os nativos puderam identificar os ingleses falecidos com mais facilidade. Se fosse o contrário, podia até ser, porque eram os ingleses que identificavam os nativos, certo? E não os nativos que identificavam os ingleses. Então, B, totalmente errada. C, de controle cultural, já que Faulds usou a técnica para libertar os detidos nas prisões japonesas. Ele usou justamente para prender, né, para identificar os criminosos, e não para libertar. Então, C, errado. D, de colonizador colonizado, já que na Índia a invenção foi usada a favor dos interesses da coroa inglesa. Verdadeiro. Na Índia, eles não usaram para fazer contrato, para identificar os mortos. Os ingleses usaram a Índia quase como cobaia, né? Os habitantes da Índia quase como cobaia. Então, era por quê? Porque a Índia foi colonizada pela Inglaterra. E os ingleses, devido a esse processo de colonização massacrante, tinham meio que o poder sobre a Índia. E o item E, de médico paciente, já que Faulds trabalhava no hospital de Tóquio. Gente, o que está errado aqui? Beleza, ele trabalhava no hospital de Tóquio, mas ele não usou para atender os interesses dos pacientes. Ele usou os pacientes para investigar sobre a questão das digitais, mas mais pensando na questão dos crimes, né? De identificação de criminosos. Então, o item está errado por isso. Embora ele seja realmente médico, mas ele não usou nesse interesse médico-paciente, e sim no interesse colonizador-colonizado. Por isso, o item correto, D de dado. Próxima questão. Temos essa imagem, né? E o texto que diz o seguinte: a imagem representa as manifestações nas ruas na cidade do Rio de Janeiro, na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, esta revolta revela. Aí, essa questão aqui, o que isso tem a ver com o controle social, Camila? Isso aqui tem a ver com aquele biopoder que a gente viu lá no slide e que até algumas pessoas depois me procuraram para tirar dúvidas e tal. Por quê? Porque essa questão do biopoder é justamente esse poder de controlar a nossa vida. E as campanhas de vacinação, de saneamento, estão relacionadas com esse biopoder, certo? Mas vamos lá ao que a questão quer. Considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela. Item A. A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. De cara, a gente já tem a resposta, né? Esse é o motivo da revolta da vacina. As pessoas elas ficaram revoltadas porque foi feito de uma maneira autoritária. Não foi explicado às pessoas os benefícios das vacinas, por que elas iriam estar tomando aquela vacina. Simplesmente veio de uma maneira autoritária que elas tinham que tomar e pronto, que elas iam ser obrigadas a tomar. E aí elas acabavam se revoltando. Então, esse biopoder, ele precisa ser bem gerenciado. Caso contrário, ele se torna autoritário e gera revolta.
O item P de bola. A consciência da população pobre sobre a necessidade da vacinação para a erradicação das epidemias. Faltou justamente essa conscientização, esse esclarecimento. Então, não foi por isso que gerou a revolta, foi a falta disso daqui. O item C. A garantia do processo democrático instaurado com a República através da defesa da liberdade da expressão da população. Gente, não foi um processo democrático, foi um processo autoritário, tá? E o caso aí não é a liberdade de expressão, o caso da revolta deles não foi porque eles tinham liberdade de expressão, a revolta deles foi porque eles não tinham esclarecimento, eles não foram esclarecidos sobre a vacina. O item D de dado. O planejamento do governo republicano na área da saúde que abrangia a população em geral. O motivo da revolta não foi o planejamento, não foi o fato da política de saúde abranger, foi a falta de informação sobre o que era aquilo. O item E. O apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite. Isso também não foi uma manifestação de apoio, foi uma manifestação de protesto, certo? Então, item correto, item A. O protesto, a insatisfação, foi justamente porque essa campanha de vacinação ela se deu de maneira muito autoritária, numa época que vacina não era comum e as pessoas não foram esclarecidas de por que estarem sendo vacinadas. Quarta questão. A partir do livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, considera as seguintes afirmações a respeito da disciplina. Vou fazer o seguinte, a gente vai ler e eu já vou dizendo, explicando por que elas são verdadeiras ou falsas, tá? O item 1. Ela é exercida de diferentes formas e tem como finalidade única a habilidade do corpo. Gente, essa questão tá falsa, porque diz que a finalidade única, a partir do livro Vigiar e Punir de Michel Foucault, considerar as seguintes afirmações a respeito da disciplina. A única finalidade da disciplina é a habilidade do corpo? Não. O corpo entra como uma das finalidades da disciplina, mas não como a única. Então, a primeira é falsa. A segunda, a disciplina pode ser entendida como a estratégia empregada para o controle minucioso das operações do corpo, sendo seu efeito maior a constituição de um indivíduo dócil e útil. Isso é o pensamento do Michel Foucault, tá? Faz parte do pensamento do Foucault. É um disciplinamento dos corpos. Lembra que eu falei várias vezes para vocês sobre o vigiar e o punir, que é aquela sensação de estar sendo vigiado para controlar os comportamentos dos indivíduos. Então, isso se dá como, professora? Justamente por meio dessa disciplina. E os nossos corpos, eles se tornam dóceis, eles se tornam úteis para aquela sociedade. Isso acontece desde pequenininho, quando a gente começa a enfrentar as primeiras regras do controle social. A nossa maneira de sentar, a nossa maneira de vestir, o falar quando não se está de boca cheia. Então, tudo isso é uma disciplina que torna os nossos corpos dóceis e úteis. Então, item 2, verdadeiro. Item 3. Ela se constitui, a disciplina, né? Se constitui também pelo controle do horário de execução de atividades, em que o tempo medido e pago deve ser sem defeito. E em seu transcurso, o corpo deve ficar aplicado a seu exercício. Verdade também, né? Aí, no caso, as disciplinas nas indústrias, nas empresas, né? A vigilância que se dá em relação ao trabalho, né? A questão do gerente, que fica ali observando se o funcionário está realmente produzindo, trabalhando, que vai ressuscitar aquela ideia do panóptico, né? Aquela ideia da vigilância, de você saber que tem alguém lhe vigiando. E por existir a possibilidade da vigilância, você vai se comportar, você vai seguir as regras. Então, a disciplina está relacionada, sim, com essa execução das atividades. Então, 3 também é verdadeiro. Nós temos 1 falso, 2 verdadeiro e 3 verdadeiro. Vamos ver o que diz as alternativas. Todas as afirmações estão corretas? Não, a 1 é falso. A afirmação 1 está incorreta? Sim, a 1 é falsa. Então, B de bola é o gabarito. C, apenas a afirmação 3 está correta? Não, a 2 também está correta. As alternativas 2 e 3 estão incorretas? Não, elas estão corretas. Apenas a afirmação 2 está correta? Não, a 2 e a 3.
Então, o gabarito dessa questão, B de bola. Gente, foi isso, a nossa atividade de 5, né? A correção da nossa atividade 5. Muito obrigada pela atenção. Até a nossa próxima aula. O próximo vídeo, a gente vai fazer uma revisão, né? Vamos falar um pouquinho de cultura, de socialização, de controle social. Vai ser uma grande revisão para a nossa prova. No nosso próximo momento de interação, né? Também irei tirar as dúvidas e faremos a revisão para a provinha, que terá como tema cultura, socialização e controle social, né? Espero que vocês estudem e qualquer dúvida me procurem. Um abraço e até o nosso próximo encontro.